Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez. É com imenso prazer que a 31ª Semana da Matemática recebe o professor doutor Inocêncio Fernandes Balieiro Filho. Ele possui graduação em Matemática pela UEL, mestrado em Educação Matemática pela Unesp e doutorado também pela Unesp. Atualmente é professor assistente doutor da Unesp de Ilha Solteira, tem experiência na área de matemática com ênfase em História da Matemática e Filosofia da Matemática. Faz parte do corpo docente do programa de pós-graduação em Ensino e Processos Formativos na Unesp, Interunidades, Ilha Solteira, Jaboticabal e São José do Rio Preto. Ele vai apresentar a palestra intitulada História das Mulheres Matemáticas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite e é uma satisfação estar aqui na Unesp, assim, com um grande carinho mesmo, porque a minha formação em pós-graduação foi na Unesp de Rio Claro, e é um carinho, né, estar aqui com vocês e compartilhar um pouco das coisas que eu estudo, né? Não em particular a história das mulheres na matemática, mas é um tema que me chama bastante atenção. Então, pessoal, o título que eu coloquei é Da Grécia Antiga à Atualidade, Contribuições das Mulheres para a Matemática. É claro que... Por que eu estou começando na Grécia? Porque quando nós fazemos história da matemática, nós precisamos de relatos históricos que comprovem algo, tá certo? Então, com relação a... Opa. Obrigado, professora, pela gentileza. Deixa eu ver. Acho que é o... Ah, não, que é isso? Não, que é isso? E de uma certa forma, pessoal, quando nós falamos de uma primeira mulher que se dedicou à matemática, claro que a matemática não é uma matemática, nós estamos pensando na origem da matemática, então a aritmética inicial, uma álgebra inicial, uma geometria inicial. Então, essa primeira mulher, que de uma certa forma ela participou de uma comunidade filosófica, por incrível que pareça, é Peano, mulher de Pitágoras. Certo? E é engraçado, porque muitas vezes nós pensamos assim, puxa, mas naquela época as mulheres elas tinham acesso a
essas agremiações, agremiações filosóficas, com relação à escola pitagórica, sim. Tá? E é claro, ela nasceu em Crotona, tá certo? O nome grego Teano. Ela foi filha de um aristocrata de Crotona e, segundo alguns historiadores, ela, é claro, ela se dedicou à filosofia, à matemática. De acordo com alguns historiadores, né, um dos historiadores é Jâmblico, ela também se dedicou, ela escreveu alguns tratados de matemática, física. Física não é essa física que nós conhecemos atualmente, mas seria ciências naturais, tá certo? E filosofia. E o mais interessante também, quando nós buscamos esses relatos históricos, nós identificamos, por exemplo, eles tiveram 3 filhas. E uma dessas filhas, ela vai dar continuidade a essa escola filosófica, né? Tá certo? E é claro que quando nós falamos desses relatos históricos, são fragmentos que chegaram até nós por meio de comentaristas que comentavam, né, que fizeram comentário a respeito da filosofia desses primeiros filósofos e dessas primeiras filósofas. Tá? Aqui, né, eu quis colocar para vocês a cidade natal de Teano, Crotona. E o interessante é que, com a morte de Pitágoras, uma das filhas, ela assume essa escola pitagórica. E, segundo alguns relatos que chegaram até nós, ela publicou alguns tratados de geometria. Adamo, né, viveu aproximadamente nesse período. E, avançando um pouquinho mais, é claro que nós vamos dar um salto aí. Mas, com relação a escola pitagórica, nós, segundo alguns historiadores, segundo alguns relatos que chegaram até nós, vão ter várias mulheres que se dedicaram à filosofia. Professor, né, a Hipátia, na minha visão, ela seria a primeira professora de matemática. Tá certo? Ela viveu nesse período. Ela foi filha do Theon de Alexandria. Né? O Theon de Alexandria, ele era diretor seria a Universidade de Alexandria na época, Alexandria no Egito, tá certo? E segundo alguns relatos históricos que chegaram até nós, fragmentos históricos, ela lecionou matemática e filosofia em Alexandria e escreveu alguns, infelizmente, pessoal, né, por conta de questões religiosas na época. Então, vários tratados escritos pela Hipátia, eles se perderam, certo? Mas, segundo alguns historiadores da época, né, ou comentadores, então ele escreveu tratados de matemática, astronomia, filosofia, certo? E também, segundo, né, acho que vai ficar claro para vocês, quando eu falo esses comentadores, são geômetras e filósofos que fizeram comentário das obras desses, no caso da Hipátia ou do Theon de Alexandria. Então, para que ela pudesse ministrar essas, que eu posso dizer assim, matemática no geral, ela fez comentários
né, aos livros do Diofanto de Alexandria. Daí vocês falam assim, puxa, mas quem foi Diofanto de Alexandria? Né? Né, eu posso dizer que o Diofanto de Alexandria, ele foi um matemático que mudou um pouco a concepção, mudou um pouco a estrutura da matemática no sentido com relação a Euclides de Alexandria, no sentido de elaborar e propor e demonstrar certos problemas aritméticos. E um outro tratado também importante que a Hipátia ela fez comentários, até por conta de precisar lecionar na Academia de Alexandria, é as Cônicas de Apolônio. As Cônicas de Apolônio é um tratado que aborda as seções cônicas, né? Hipérbole, parábola, elipse, tá certo? Então, eu estou fazendo esses comentários para vocês perceberem o quanto de matemática, né, a Hipátia conhecia, tá? E o Almagesto de Ptolomeu, né, de Cláudio Ptolomeu, que ele vai, de uma certa forma, propor uma teoria para o sistema astronômico, né? E é claro que, né, nas suas aulas ela também, né, construiu astrolábios, hidroscópio, no sentido de ensinar esses alunos, tá? Aqui eu coloquei uma foto, né, só para vocês terem uma ideia de um astrolábio. É claro que não é um astrolábio lá da época da Hipátia, né? Um é do século XI e o outro do século XIII. É claro que nós, né, todas essas informações nós obtemos a partir dos alunos falando da professora, né? Então, há lá, vários alunos, né, por exemplo, esse Herculano, Olímpio, Exíquio, né, era um gramático e governador da Líbia, o Oreste, que foi o futuro prefeito imperial do Egito, né? Então, eram pessoas que se dirigiam, né, de várias partes, de vários países, vamos dizer assim, para estudar em Alexandria. E quem era a professora? Hipátia. Aqui, pessoal, nós, né, claro, hoje esses textos estão digitalizados, é possível acessá-los, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, então, olha lá, eles mantinham correspondência por meio de cartas, né? Isso é uma carta, né, uma das 7 cartas existentes de Sinésio para Hipátia, tá certo? E o texto está em grego e francês. Deixa eu ver se eu coloquei uma. Ah, não coloquei. Não coloquei. Mas na carta, nessa carta, ele elogia o saber dessa matemática, né? Ele elogia o saber, o seu conhecimento, enfim. Bom, vamos avançar um pouco mais. É claro que agora nós vamos dar um salto, né? Né? Émile de Châtelet. Daí vocês poderiam me perguntar, professor, mas por que esse salto de 400 depois de Cristo a 1706? Bom, e nesse período, né, quais foram as contribuições das mulheres para a matemática? Não teve contribuições por várias questões. Uma questão a filosofia aristotélica, a filosofia de Aristóteles, que de uma certa forma
era a teoria ela propunha que, de uma certa forma, a mulher era inferior ao homem. Segundo, a lei, né, a legislação civil romana também, de uma certa forma, né, considerava a mulher sendo inferior. Terceiro, os doutores da igreja, de uma certa forma, ao propor uma formulação filosófica, que, de uma certa forma, ela fosse evidente, né, que, de uma certa forma, não fosse contraditória com a religião, eles adotam a filosofia de Aristóteles, tá certo? E um outro aspecto, né, por conta desses vários aspectos que eu coloquei, surge na literatura desse período um sentido de não colocar que a mulher era sempre no sentido desse inferior ao homem, tá certo? Então, esses são vários aspectos que, de uma certa forma, dificultam esse acesso da mulher à educação. Tá? Mas, mesmo assim, por exemplo, Émile de Châtelet, ela é uma mulher revolucionária. Vocês vão ver um pouco da sua história. Ela foi uma criança, né, que, de uma certa forma, né, os pais tinham uma condição financeira boa, então ela teve, né, lições de esgrima, hipismo, ginástica, né, no sentido de melhorar a sua coordenação física. E o pai da Châtelet tinha uma preocupação com relação né, que ela aprendesse outros idiomas, tá certo? Então ela se tornou fluente em vários idiomas. E, avançando um pouco mais, eu quis colocar essa elogio histórico de Madame Alain Marquise de Châtelet, um relato do Voltaire, né, que foi um grande escritor francês, né, uma personalidade da época. Aí ele faz esses relatos com relação a Madame de Châtelet. Então ela aprendeu, ficou fluente no latim, né, só para vocês terem uma ideia. Ele diz nessa tradução aí que eu fiz, ele diz que ela traduziu do latim para o francês a Eneida de Virgílio, né? E uma tradução, né, segundo Voltaire, olha lá, eu já vi várias sessões preenchidas com o espírito do autor. O que ele quer dizer com isso? Que, de uma certa forma, né, quando nós fazemos uma tradução, principalmente de um poema, para que ele possa ficar de forma que não se perca o sentido do poema, o que o poeta quis dizer, isso é difícil. Então, é claro, para que possa fazer isso também, precisa conhecer muito o idioma, né? Então ela conhecia muito o latim. E, de uma certa forma, mais tarde ela aprendeu italiano e inglês. Aprendeu italiano e inglês para ler esses poetas, né? O poeta Tasso, poeta italiano, né, que escreveu um poema épico, Jerusalém Liberta. Então ela e o John Milton, né, um poeta inglês. Então isso mostra o domínio, a familiaridade com a língua. E, de uma certa forma, né, quando ele fala assim, ela fez menos progresso em espanhol porque lhe disseram que só há um livro famoso nesse idioma.
e que esse livro é vivo. É claro, ele está se referindo ao Dom Quixote de La Mancha, né? É claro que não, isso são as falas do Voltaire. Só para vocês terem uma ideia do conhecimento da Châtelet. E além disso, nas memórias de Voltaire, ele faz mais uma citação com relação a esse conhecimento do latim da Châtelet. E faz um ressalto. Seu gosto dominante era por matemática e física, filosofia. É claro que, no período que a Châtelet viveu, ela conviveu com vários nomes importantes, não só de matemáticos, mas filósofos, escritores, poetas, enfim. E ela estudou alguns trabalhos de Leibniz e Newton. Então, hoje, quando nós pegamos os trabalhos de Leibniz e Newton, são trabalhos, assim, para a época, pensando na época, são trabalhos, claro, são trabalhos importantes, mas são trabalhos difíceis. E vocês já ouviram falar, por exemplo, da família Bernoulli, do Euler, do Clairaut. Então ela mantinha contato com esses matemáticos. Então ela conversava sobre matemática com esses matemáticos. Então, quando eu coloco isso, é no sentido de vocês perceberem o quanto ela conhecia de matemática. Avançando um pouco mais, pessoal, então eu coloquei algumas publicações da Châtelet, Elementos de Filosofia de Newton, Fundamentos de Física, Análise da Filosofia de Leibniz. Então ela faz uma análise da filosofia de Leibniz, isso é difícil. Resposta à carta de Marin sobre a questão das forças vivas, dissertação sobre a natureza e a propagação do fogo, discurso sobre a felicidade. Então, para vocês terem uma ideia, eu relacionei a alguns trabalhos que vocês possam perceber o quanto, de uma certa forma, ela contribuiu para o desenvolvimento das ideias na França, das ideias de Newton e Leibniz. Tá? Aqui, Fundamentos de Física, eu coloquei a capa, só para vocês terem uma ideia. Essas obras nós encontramos nas obras digitalizadas na Biblioteca da França. Tá certo? Lá os capítulos, lá, da força dos corpos, atração newtoniana, Então ela vai discutir essas coisas com relação à física newtoniana. E o interessante é que o princípio de Newton, ele escreve em latim, e ela faz uma tradução para o francês, que é uma tradução considerada até hoje uma tradução padrão. Certo? Então, uma das melhores traduções. Para vocês perceberem a importância da Châtelet com relação à matemática e à filosofia. Dúvidas sobre as religiões reveladas, sobre a existência de Deus. E interessante que em 2006 eles criam esse Instituto Émile de Châtelet para o desenvolvimento e difusão de pesquisa
pesquisas sobre as mulheres. Aqui é um cartaz, né, dessa fundação e da exposição em 2006. Avançando um pouco mais, nós temos uma outra contemporânea da Châtelet, que é Maria Gaetana Agnese. Ela viveu nesse período, tá? Não sei se vocês estão percebendo que as mulheres, né, elas dominavam vários idiomas, certo? E é claro que, por exemplo, nessa outra parte aí, quando ela escreve em latim, né, esse discurso pelo qual se mostra que o estudo das artes liberais não é de forma alguma incompatível com o sexo feminino, 1727. É claro que ela, né, vocês falam assim, vocês podem pensar assim, puxa, mas com 9 anos ela escreveu sobre isso? É bem provável que, né, por conta das conversas palaciais, os tutores, e mesmo o pai dela, né, que teve bastante influência na sua formação, tenha inspirado e contribuído também para que ela pudesse escrever esse ensaio, tá certo? Mas para vocês perceberem que, né, desde a infância ela já tem uma perspectiva diferente com relação à mulher, a sua formação, as suas perspectivas com relação à sociedade da época. E como eu disse anteriormente, né, dos vários tutores intelectuais que proporcionaram, né, essa formação intelectual da Agnese, né, está o Saccheri. Né? O Saccheri, ele... só para vocês terem uma... Eu estou fazendo essa relação só para que vocês tenham uma ideia da formação intelectual que a Agnese teve. O Saccheri, ele foi um geômetra italiano e, de uma certa forma, ele quase descobriu as geometrias não euclidianas. Tá? E, por exemplo, o Riccati, né? Riccati, acho que vocês... os livros mais antigos tinham, né, por exemplo, com relação às equações diferenciais ordinárias, o método de Riccati. Não sei se os atuais ainda têm. Mas para vocês perceberem o quanto de matemática ela conhecia. É claro que naquela época, né, então, essa questão da religião e ciência estava muito próximo, né? Olha lá, um outro fato interessante da Agnese. Olha lá, ela fez um comentário crítico da obra Tratado Analítico das Seções Cônicas de quem? L'Hopital. Vocês já ouviram falar de L'Hopital na graduação. E em 1738, ela publica em latim Proposições Filosóficas. Olha lá, uma coletânea de 190 ensaios sobre lógica, mecânica, hidromecânica, elasticidade, mecânica celeste, química, botânica, zoologia e mineralogia. Então, naquela época, essas pessoas tinham uma formação bem ampla. Né? Então, olha lá, em 1748, isso daqui é interessante. Ela, para que pudesse ensinar cálculo diferencial integral para o irmão, ela escreve esse tratado, Instituição Analítica para o Uso da Juventude Italiana.
Então, na época, pessoal, né, uma boa maioria dos filósofos e matemáticos, eles escreviam em latim. E, de uma certa forma, ela escreve na língua materna. Um livro de cálculo diferencial integral. E o interessante é que esse tratado de cálculo diferencial integral, ele tem uma tradução em 1775 para o francês, promovido pela Real Academia de Ciências. Em 1801, passado, ó, né, a primeira edição, 1748, em 1801, né, publica uma tradução para o inglês, né, do italiano para o inglês, do Instituição Analítica. Então, eu coloquei isso para vocês perceberem o quanto de matemática eu conhecia na época. Tá? Aqui uma capa, né, do Instituição Analítica da ANESE, publicada em Milão. Né? E aqui alguns tópicos. Né? Olha lá, o método máximos e mínimos. Olha lá, tangente é uma curva. Álgebra cartesiana. Olha lá, ó, o livro 2 é dedicado ao cálculo diferencial. Olha lá, método da tangente, método máximos e mínimos. E o terceiro livro, ó, cálculo integral. Olha lá, método inverso da tangente, né, o quarto livro. Aqui é o segundo volume. Então são 2 tomos. Né? Né, vocês encontram, né, eu tenho em casa, mas são 2 tomos enormes. Em 1749, olha que interessante, né? Em 1949, né, o Papa Benedito XIV, 14º, ele torna ela como membro honorário da Universidade de Bolonha. Certo? Então, a primeira mulher a ser reconhecida como matemática, a ser reconhecida. Vocês estão vendo a dificuldade, né, que as mulheres tiveram no acesso à educação e acesso à universidade. Como eu disse anteriormente, né, a religião e a ciência estavam bem próximas. E olha que interessante, né, a Universidade de Turim, em 1762, pede opinião da ANESE, um trabalho, né, do jovem Lagrange, para se tornar um grande matemático, sobre cálculo variacional. Aqui, pessoal, não vai dar para ver bem, mas é a bula papal no sentido dessa, né, tornando ela membro honorário da Universidade de Bolonha. Tá? Então precisava de da chancelaria do Papa. E como uma homenagem, né, lá em Milão, há uma rua com o nome, né, uma avenida, o nome em homenagem à matemática ANESE. Avançando um pouco mais, essa daqui também é interessante. Não sei se tomar cuidado com o tempo. Né? Quanto tempo? As coisas são. Né? Hã? Quanto tempo eu tenho? Ah, tá, obrigada. Sophie Germain, matemática francesa,
ela é interessante que o Lagrange, não sabendo, né, ela faz alguns comentários sobre um artigo sobre teoria dos números. E um outro fato interessante, ela utiliza o pseudônimo Senhor Leblanc para assistir a algumas aulas, né? Porque as mulheres não tinham acesso às aulas de matemática que eram ministradas na escola politécnica. E um outro fato interessante, ela pede para um general francês para tomar um certo cuidado com Gauss, porque a cidade iria ser invadida e ele poderia morrer. Isso daí, pessoal, eu tirei, por exemplo, tem as cartas que ela faz uma correspondência, não só com o Gauss, né, mas tem as cartas, né, então tem toda a correspondência que ela trocou com o Gauss. E tá digitalizado, eu tenho. Olha lá, ele localizou Gauss e disse quem era a sua protetora. Então, Sofia escreveu a Gauss uma carta em que admitia ser mulher, porque ela mantinha correspondência com o pseudônimo de Leblanc. Né? E nas cartas, né? Nas cartas, Senhor Leblanc. E é claro que também nas cartas, né, eu retirei das cartas, aí o Gauss fala assim, mas como descrever minha admiração e assombro ao ver que meu estimado correspondente, Sr. Leblanc, transforma-se nessa personagem feminina, ilustre, que me oferece um exemplo tão brilhante do que seria difícil. Ela participa porque na Academia Francesa, ela a cada ano propunha concursos, os matemáticos encaminhavam trabalhos e um desses concursos ela explica os fundamentos matemáticos das superfícies elásticas. É claro, né? Depois de ser reprovada, era normal, né? Outros matemáticos também famosos foram reprovados nesse concurso da Academia Francesa. E daí, por conta disso, ela se torna a primeira mulher a assistir às sessões da Academia Francesa de Ciência. Então, né, vocês estão vendo a dificuldade, né, por aquelas questões que eu coloquei para vocês e outras que surgiram ao longo da história. Né? Olha lá as pesquisas que ela desenvolveu. Pesquisa sobre a teoria das superfícies elásticas, observações sobre a natureza, os limites e a extensão da questão das superfícies elásticas e equação geral dessas superfícies, discussão sobre os princípios da análise empregados na solução de problemas do problema das superfícies elásticas, memória sobre a curvatura das superfícies elásticas. Né? Então, de uma certa forma, já uma discussão com relação à geometria diferencial. Né? Aqui uma pesquisa sobre a teoria das superfícies elásticas, tá certo? De 1821. E o interessante, pessoal, a Torre Eiffel, né, na primeira plataforma dela, né, vocês podem ver dos quatro lados, cada lado tem 18 nomes importantes que o Eiffel coloca, que proporcionaram para que ele pudesse construir a torre. E de uma certa forma, para que ele pudesse fazer isso, as pesquisas com relação às superfícies elásticas
foi muito importante. E de uma certa forma não aparece o nome da Sophie Germain. É claro que, né, aquele período é um período ainda, o acesso das mulheres é muito dificultado, né? Olha lá, só para vocês terem uma ideia do que eu falei, né? Então tem lá no, né, tem o Laplace, tem o Cauchy, tem o Fourier, o Ampère e outros, né? E a Châtelet, que de uma certa forma, a Châtelet não, a Sophie Germain, que de uma certa forma contribuiu, não aparece. E lá em Paris tem uma homenagem a Sophie Germain, né? Tem uma rua com o nome dela. Tá certo? E em comemoração, né, a partir do ano 2003, né, tem o prêmio, né, oferecido pela Academia Francesa de Ciências, o prêmio anual de matemática. Né? Avançando um pouco mais, Sofia Kovalevskaya, 1820 e 1891. Então ela, né, com a idade de 17 anos, vai para São Petersburgo estudar cálculo diferencial integral. Em 1869, né, com esse intuito de estudar matemática, ela vai para Heidelberg. Né, mas descobre que as mulheres não podiam se matricular na universidade. 1869. Nós vamos avançar um pouco mais, então vai ser interessante. 1871, muda-se para Berlim para estudar com Weierstrass e Königsberg. Até muitas vezes nós, quando nós estudamos, né, um pouco da vida e o trabalho desses matemáticos, e depois quando nós fazemos outros estudos, nós percebemos que certos matemáticos tinham uma visão além do seu tempo. E o Weierstrass, ele vai ser tutor dela durante 4 anos. Posso passar? E o 1874, né, ela terminou 3 trabalhos. E o Weierstrass considerou cada um deles digno de um doutorado. Porque naquela época, né, então, os vários matemáticos, né, então eles tinham, claro, um orientador, propunha um tema e quando escrevia um artigo, então isso valia como o doutorado. E em 1874, ela recebe seu doutorado da Universidade de Göttingen, né? Então, a primeira mulher a receber doutorado na Universidade da Europa em 1874. E com grandes elogios, né? E outros matemáticos também preocupados preocupados no sentido de que ela obtesse uma posição acadêmica, porque era difícil.
era toda uma dificuldade para que as mulheres tivessem acesso, né? E em 1884, ela foi nomeada professora extraordinária por 5 anos. Em 1889, ela se torna a primeira mulher a ocupar uma cadeira em uma universidade europeia. Mas isso por conta, é claro, por conta dos trabalhos que ela desenvolveu, mas também se não tivesse pessoas com um pensamento à frente, ficaria mais difícil, né? Avançando um pouco mais, Grace Young, 1868, 1944. No início, ela quis estudar medicina. Depois, em 1889, decide estudar matemática. Ela se gradua em matemática e parte para Göttingen. Porque Göttingen era o centro, na época, centro matemático, né? Então lá tinha o Felix Klein, Hilbert e outros, né? E o Felix Klein, ele orienta ela. Em 1895, tornou-se a primeira mulher a receber um doutorado na Alemanha, mediante processos regulares. Tá? Processos regulares. É diferente da Kovalevskaya. Tá? A sua tese, investigações sobre os grupos algébricos da trigonometria esférica, e ela casou-se com o matemático inglês William Henry Young. O casal publicou 3 livros de matemática e mais de 200 artigos. E em 1899, eles, porque ela é de Cambridge, eles se mudam para Göttingen, incentivados por Felix Klein. E vão trabalhar na topologia da reta e no plano, teoria da medida, integração, séries de Fourier e os fundamentos do cálculo diferencial integral. Em 1905, publica um livro de geometria em papel dobrável para criança. Interessante, né? Interessante, porque muitas vezes nós pensamos no matemático puro, que, puxa, ele só está pensando numa matemática mais avançada. Mas muitas vezes o matemático, assim, o que eu percebo ao longo da história da matemática, então os matemáticos também tinham preocupação com relação ao ensino de matemática, né? É claro, por esse incentivo de Felix Klein, eles estudam, se aprofundam na teoria de conjunto de pontos e publicam um livro. E esse livro ele é elogiado por George Cantor. Aqui é uma foto do livro, tá certo? 1906. É o casal. Tá? Opa, passando. Tá certo, não deu tempo. Bom, aí eu pensei assim, puxa, e as primeiras mulheres que se doutoraram em matemática aqui no Brasil? Né? Quem são? Então a professora Maria Laura, 1917, 2013. Ela começa em 1938, o curso de graduação na Universidade do Distrito Federal. Distrito Federal, Rio de Janeiro, na época, né? Durante o curso é convidada para ser monitora do curso de Geometria. Em 1943, é nomeada para o cargo de professora assistente de Geometria
Em 1948, conhece os matemáticos Albert e Stone, os matemáticos importantes da Universidade de Chicago. E em 1950 ela vai para a Universidade de Chicago fazer curso. Em 1953 foi admitida como professora catedrática, né? Depois voltando lá dos Estados Unidos. Naquela época era diferente, né, o ingresso nas universidades. Então ela é admitida como professora catedrática. Em 1957 ela publica um livro, A Introdução à Topologia Algébrica. Em 1962 ela publica um livro, Conceitos Fundamentais da Geometria. Em 1964 né, consegue uma licença, porque ela foi casada com um físico que é bem conhecido, José Leite Lopes. Eles vão para Paris. Em 64, né, conseguiu a licença. Mudou. Foi repetido. Em 1969, a Voz do Brasil anuncia que todos os professores da Faculdade Nacional de Filosofia haviam sido aposentados e, desse modo, o casal Lopes, né, permanece lá na França. De 78 a 80, após o regresso ao Brasil, Maria Laura é contratada como professora titular da Universidade de Santa Úrsula. Em 1980, né, muitas vezes a gente ouve, não houve um golpe, né, não houve uma ditadura, né, mas o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo concede anistia a todos os professores que foram punidos pela ditadura militar. Em 1987, a professora Maria Laura se aposenta. Em 1996, recebe o título de professora emérita do Instituto de Matemática. Aí vocês poderiam perguntar, né, questionar. Puxa, mas ela vai ser a primeira? Bom, vamos. A professora Elza Furtado Gomide, né, tive o prazer de conhecer, né, conversar algumas vezes. Mas vamos lá. A professora Elza, né, em 1942, ela ingressa no curso de graduação na Universidade de São Paulo. Em 1944, é convidada pelo professor Omar Catunda, né, professor catedrático do curso de graduação da USP, em matemática, para ser assistente. Então era um convite, né? Fazia um convite na época. Em 1945, ela obteve o título de bacharel em matemática. Em 1950, 27 de novembro de 1950. 27 de novembro de 1950. Ela foi orientada pelo Deussart. Esse matemático, ele fazia parte do grupo Bourbaki. O grupo Bourbaki foi um grupo muito importante, né? Tiveram vários matemáticos importantes, o André Veio, o Diotoné, né? Matemáticos importantes, né? Que tiveram aqui no Brasil e que contribuíram bastante para o desenvolvimento da matemática de 1930, a partir de 1930. De 62 a 63, dedicou-se ao pós-doutorado com esse outro geômetra francês, também pertencente a esse grupo aqui, né? Opa, deixa eu voltar. Então pessoal, né, pensando porque o professor Omar Catunda, né, ele foi orientador e o Dessalt co-orientador, né? Então, de uma certa forma, a professora Elza Furtado Gomide é a primeira mulher a se doutorar no Brasil em matemática em 27 de novembro de 1950. Tá? E, para encerrar,
Obrigado. Um pouco rápido, né? Mas eu pensei em colocar vários pontos importantes ao longo da história da matemática, pensando nos trabalhos, nas dificuldades e nos trabalhos que os matemáticos importantes, né? Alguma pergunta? Porque os pitagóricos é uma outra corrente filosófica, né? Tá certo? E de uma certa forma, por exemplo, pensando na filosofia de Platão, né, pensando na concepção de filosofia de Platão, a mulher tinha um espaço maior. Agora, pensando na filosofia de Aristóteles, não. Por isso que eu disse, depois, que das dificuldades, né, um dos problemas, né, desse salto, né, de Hipátia até Aniese, por exemplo, né, tem um salto aí, né, de mais de 1000 anos. Né? Bom, é por conta desses vários aspectos. Essa filosofia presente, né, essa filosofia aristotélica presente, a legislação, né, a legislação civil romana presente, e de uma certa forma, né, os doutores da igreja, né, que adotaram essa filosofia aristotélica, de uma certa forma contribui para essa concepção de que a mulher é inferior ao homem. Certo? Mas pensando isso, mas é uma outra corrente, né? Tá certo? Mais alguma pergunta? Então encerramos por aqui. Muito obrigada. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade de conviver esse momento com vocês.